O trabalho em questão é uma proposta de uma metodologia geral aplicando análise multicritério para a identificação das áreas de conservação e recuperação da Mata Atlântica. A Mata Atlântica ela ocupa aproximadamente 15% do território brasileiro, abrangendo 17 dos seus estados. Nessa região, encontra-se concentrado 72% da população do país, e essa região, além disso, é responsável por 80% do produto interno bruto. Né? Atualmente, restam 24% da cobertura original da Mata Atlântica, sendo que apenas 12,4% é considerada uma área de vegetações de floresta madura e bem conservada. Nos anos 2000, a Mata Atlântica ela foi apontada como um hotspot mundial, em função da sua biodiversidade e em função também, né, da sua alta degradação. Estima-se que a Mata Atlântica ela possua cerca de 20 mil espécies vegetais e, em consequência de sua importância e grau de ameaça, né, passou a ser resguardada através de uma lei e um decreto específico. Através dessa lei, né, existe a instituição, foi instituído o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, e esse plano, ele prevê um diagnóstico da vegetação nativa, contendo um mapeamento dos remanescentes, né, em escala de 1 para 50 mil ou maior, indicação dos principais vetores de desmatamento e destruição da vegetação nativa, e como uma das suas principais vertentes, a indicação de áreas prioritárias para a conservação e recuperação da mata nativa. Além disso, também são indicados no plano as ações preventivas aos desmatamentos, destruição da vegetação nativa e de conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica no município. Então, uma área prioritária, né, para a biodiversidade é uma região geográfica que apresenta elevada importância. Né? O objetivo principal, né, de uma área prioritária é otimizar os benefícios para a biodiversidade, selecionando a área de maior relevância biológica, ao mesmo tempo que são levados em conta os aspectos socioeconômicos e as condições locais. Atualmente não existe uma metodologia estabelecida, né, e aceita para definir as áreas prioritárias do Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Os municípios que realizaram esse plano até o momento, eles não têm uma metodologia definida, né? Cada município elaborou o plano, né, conforme as suas especificações, conforme os seus conhecimentos. E a seleção de uma área inadequada, né, para priorização de conservação e recuperação, ela pode afetar, né, diretamente na recuperação do bioma. Então, dessa forma, é de grande importância que a seleção da área ela seja feita de uma forma criteriosa, né, correta, e que busque avaliar questões socioeconômicas, as áreas que realmente podem ser prioritárias para otimizar esse processo e garantir que ele seja bem feito. Né? Então, como objetivos esse trabalho, né, ele tem um objetivo geral que é buscar definir uma área prioritária para a conservação e recuperação da Mata Atlântica, né, por meio de uma comparação, né, dos métodos de análise multicritério, né, definir, né, essa metodologia. E para isso, como objetivos específicos, a gente tem que analisar as bibliografias, né, visando definir fatores e restrições para a definição de áreas de priorização da Mata Atlântica que sejam comuns a toda a extensão do território e também aquelas que são específicas, como, por exemplo, áreas de mineração, áreas de silvicultura, que são áreas que não são indicadas para priorização, por exemplo, de conservação e recuperação ambiental. É necessário também aplicar diferentes métodos de análise multicritério para definir as áreas de conservação e recuperação, realizar uma comparação qualitativa entre os métodos de análise multicritério aplicado, visando definir qual foi o mais eficaz para a seleção, né, da conservação e recuperação da Mata Atlântica, comparar também os mapas gerados com os trabalhos já elaborados, né, e que foram aplicados no PMMA da área de estudo, e também, né, por fim, definir, né, através de todas essas análises, a área indicada para ser como a área indicada, né, prioritária para a conservação e recuperação ambiental, né, da Mata Atlântica da área de estudo. De acordo, né, com, agora falando um pouco mais sobre a área de estudo, né, que está concentrada e localizada no estado de Minas Gerais, de acordo com o levantamento, né, dos 853 municípios de Minas Gerais, 757 municípios contêm fragmentos da Mata Atlântica, sendo que a Mata Atlântica é o segundo maior bioma do estado, né, ela se localiza na porção oriental, ocupando cerca de 40% do estado. Né, de acordo com um levantamento de 2021, dos 757 municípios de Minas Gerais, apenas 8 municípios tinham planos municipais, né, de recuperação e conservação da Mata Atlântica em elaboração, né, para esse projeto. Atualmente existem 4 já finalizados, que são do município de Mucuri, Ladainha, Poté e Teófilo Otoni. Bom, a área de estudo, né, é o município de Ouro Preto e ela é reconhecida como um marco histórico e cultural do Brasil, né, desempenha um papel muito importante na conservação ambiental e diversidade ecológica. É um município muito extenso, né, associado à Mata Atlântica e também áreas de transição para o Cerrado.
ele possui um relevo bastante acidentado, né, caracterizado por serras, escarpas e vales profundos, além de conter, né, nascentes que alimentam duas bacias muito importantes para o país, que é a Bacia do São Francisco e a Bacia do Rio Doce. Os materiais utilizados aqui nesse trabalho, né, de uma forma geral, que são dados que são mais comuns a todas as regiões, né, do Brasil, como mapas de solos, né, mapas de hidrografia, mapas de uso e ocupação do solo, além de mapas, né, de digital de elevação. Além disso, vão ser utilizados, né, dados específicos para a área de Ouro Preto, como as áreas de mineração. Então, através da metodologia, vai seguir os seguintes passos, né? Elaboração desse banco de dados, que é a aquisição desses dados, né, geoespaciais, identificação desses fatores, né, gerais e identificação dos específicos, como o caso de Ouro Preto, que são as áreas de mineração, definição dos pesos para os fatores, a geração dos mapas, tanto dos critérios quanto das restrições, a aplicação dos métodos de análise multicritério, ANP, PROMEF, TOPSIS e os mais comuns na área de informações espaciais, que é o WLC e o OWA. Através da aplicação desses métodos, né, irá ser possível gerar, né, os cenários de avaliação e comparação dos métodos. Depois serão definidos qual o melhor método, né, através da análise qualitativa, avaliando quais foram as áreas selecionadas por ambos os métodos e verificando se qual deles também é de mais fácil aplicação, visto que também está sendo levado em conta que muitos municípios, né, não possuem, né, pessoal, equipe técnica formada para atuar nessas áreas, então a gente busca aqui definir uma metodologia que seja facilmente aplicável em qualquer município que deseje realizar o plano municipal o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica. Então, assim, serão identificados os fatores, né, os restritivos, que são áreas urbanas, áreas de mineração e corpos d'água, que são áreas que não podem ser consideradas como áreas de conservação e recuperação, né, ambiental. Os critérios, como tipos de solo, vegetação remanescente, unidades de conservação, como o caso de Ouro Preto, que possui unidades de conservação tanto em âmbito federal, estadual e municipal, distâncias de hidrografia, declividade, e os dados, né, de restritivos, eles serão padronizados através da análise booleana, e os critérios eles serão padronizados utilizando a lógica fuzzy, né? A atribuição dos pesos para a maioria dos métodos será através da técnica HP. E aqui, um pouco mais sobre cada método, né? Que a gente vai ter o método ANP. Para a aplicação do método ANP, serão efetuadas comparações par a par para atribuir pesos relativos entre pares e critérios pertencentes ao mesmo cluster ou clusters distintos. Essas comparações serão realizadas segundo uma escala fundamental do SAAT, né? Que ele deriva também do método HP. E os resultados das comparações par a par gerarão vetores de prioridade, os quais representarão a influência relativa entre os critérios analisados através de uma supermatriz ponderada. A aplicação do método PROMEF, né, com os pesos dos critérios previamente definidos por meio do método HP, inicia-se a aplicação do método PROMEF. Em seguida, com base nas funções de preferência selecionadas para cada critério, conforme suas características e a natureza dos dados, serão calculados os graus de preferência entre os pares de alternativas. A aplicação do TOPSIS, né, também utilizando como pesos o método HP, ela será efetuada através da construção, né, da matriz de decisão normalizada, da qual cada linha representará uma alternativa a cada coluna, que corresponderá a um critério previamente definido como relevante para os objetivos ambientais do estudo. Os valores contidos nessa matriz irão refletir o desempenho, né, de cada alternativa em relação a cada critério. A aplicação do WLC, que ela é realizada através da combinação dos fatores de uma média ponderada, né, no cenário de risco médio, comparação total entre os fatores. E a aplicação do OWA, que tem uma maior flexibilização da produção dos cenários com diferentes níveis de risco de compensação, que serão testados os cenários de risco médio, baixo nível e risco de médio e alto nível. E depois disso será feita a comparação, né, entre esses métodos. Através disso, espera-se que elabore-se uma técnica robusta que possa subsidiar, né, a formulação para a identificação das áreas prioritárias de conservação e recuperação ambiental. E para isso será avaliada a eficiência, né, desses diferentes métodos e pretende-se com isso, né, concretizar a definição de uma área prioritária de conservação e recuperação da Mata Atlântica através de uma metodologia sólida que possa ser aplicada em diversos municípios. No mais, agradeço, né, o tempo de vocês.